a pessoa dormindo, né? Tem vários momentos que ela tem que passar e que quando ela dorme mal, ela não passa por esses momentos, ou porque dorme pouco, ou porque acorda sistematicamente. Como que a medicina do sono lida com cada causa? Porque são várias causas. Obrigada. O sono, como a doutora Cristina mencionou bem, não é algo passivo, não é alguém que está apenas em repouso, né? É uma fase muito ativa até dos processos. Embora a gente não saiba, é necessário essa inconsciência para que o organismo funcione, é isso? Exatamente. Por Então, determinadas o grande partes. avanço, o surgimento da medicina do sono veio em meados do século passado, quando conseguiu-se realizar eletroencefalogramas, estudos da atividade cerebral durante as várias fases do organismo. E aí, quando se passou a estudar a atividade cerebral durante a noite, a gente conseguiu ver que não é um período em que o cérebro está inativo. Pelo contrário, ele passa por diferentes fases, como você mencionou, diferentes estágios, cada um deles importantes para algumas funções, e alguns dos estágios, como por exemplo a fase dos sonhos, né, um estágio que a gente chama de REM, existe uma intensa atividade cerebral em que a gente consegue construir coisas com imaginação, criatividade, elaborar a criatividade, consolidar a memória. Então, são períodos importantes. Durante algumas fases do sono, na fase profunda, por exemplo, é importante para a síntese de alguns hormônios, um dos quais o hormônio do crescimento. Então, a criança, por exemplo, que é aquela que está mais vulnerável a defeitos do crescimento, ela tem que ter uma fase de sono profundo realmente normal, não pode ter nenhum desequilíbrio disso aí. A gente tem a regulação de todo o organismo, vários hormônios, é realizada durante o sono. Então, quando há um desequilíbrio, ou uma má qualidade, ou má quantidade do sono, a gente tem uma desregulação do organismo. Existe uma palavra que chama homeostasia, que é a manutenção do equilíbrio entre os vários sistemas do nosso corpo. Então, quando o sono não vai bem, quebra-se esse equilíbrio. Então, a partir de uma noite de sono mal dormida, a gente já está mais vulnerável a ter desarranjos da parte cardíaca, então você pode ter arritmias, taquicardias, um aumento da síntese de hormônios do estresse, adrenalina, cortisol. A partir de semanas mal dormidas, a gente tem aí o desbalanço de vários hormônios, então você pode ter até febre, por exemplo, depois de alguns dias a pessoa pode desenvolver até febre. Por não dormir Por bem. não dormir bem, isso demonstrando uma desregulação. São várias as causas que podem provocar uma noite mal dormida. Sim, a gente tem a insônia, né? É a dificuldade em iniciar o sono ou de manter o sono, mas com uma questão importante na definição de insônia, que é causando um prejuízo no bem-estar físico e mental durante o período acordado. Então, eu já recebi, por exemplo, pacientes que viram encaminhados de outros médicos, disseram, esse paciente tem uma insônia terrível, a gente não consegue tratar. Por quê? Porque às vezes dormia 4 horas e meia, 5 horas de sono, e apesar de todo mundo tentar prolongar esse sono, encaminharam para tentar melhorar isso aí. Mas ao conversar com o paciente, a gente muitas vezes se depara com um paciente que dorme 4 horas e meia por noite de sono, mas que se sente muito bem. Não tem nenhum sintoma disso, não tem um prejuízo da atividade mental, não tem um prejuízo da atividade física, consegue desenvolver bem suas atividades. Então, esse não é uma pessoa que tem insônia. Esse é uma pessoa que a gente chama de dormidor curto, é uma expressão que vem no inglês, um short sleeper, né? Ou um dormidor curto. Não Ele é o meu tem caso. uma necessidade, infelizmente também não é o meu, mas é uma pessoa que tem uma necessidade menor de horas de sono. Existe isso, né? Assim como existe a nossa necessidade calórica varia, se eu posso ingerir 2.000 calorias por dia. E durante, só aproveitando aqui, durante a vida da pessoa, na infância você tem uma necessidade X, na adolescência uma necessidade Y. Sim, existe aí padrões, o adulto... Existem padrões dessa distribuição das horas dos estágios de sono que mudam bastante, né? Um recém-nascido, ele dorme 80% do tempo, ele vai ter muito mais sono REM. Por isso que a gente vê um recém-nascido dormindo, ele dá um pequeno tremeliques, mexidas, é justamente a fase de sonhos, em que ele tem espasmos da musculatura, mostrando que ele está sonhando naquela hora. Então, aquilo é muito importante para o desenvolvimento da mente do bebê, do recém-nascido, que é ali que ele está realmente aprendendo muitas coisas, está assimilando tudo. Pois é, isso que é maluco, a gente aprende dormindo, né? Aprende, o cérebro funciona de uma maneira que a gente não percebe que é fundamental que ele funcione. Obrigado pela sua presença, Rodrigo. A gente fica pensando, o que o fisioterapeuta está aqui para falar de sono? Porque a atividade física ela pode ser, e a fisioterapia, em vários sentidos, por exemplo, alguém que tem dificuldade para respirar,
pode ajudar a fisioterapia, que vai culminar numa noite melhor dormida. É isso? A fisioterapia, ela tem um papel importante para recuperar a capacidade ou a capacidade mesmo de conseguir dormir bem. Sim, sim, sem dúvidas. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês, doutores. Então, a fisioterapia tem um papel muito importante. A gente, ultimamente, tem utilizado muito junto aos médicos, tanto da parte do sono, quanto os neurologistas. E dentro da minha especialidade, que é a fisioterapia neurológica, a gente tem hoje investigado o diagnóstico junto aos médicos. Para quê? Um diagnóstico fechado, porque qual o motivo principal para essa insônia? Que tanto pode ser por um distúrbio do sono, somente entre aspas, ou porém advinda em consequência de algum problema. Ou seja, como eu trabalho com muitos pacientes depressivos, né, e ansiosos, naturalmente 80% desses pacientes hoje têm problemas de insônia. A gente tem trabalhado de uma maneira, ou seja, não só a reabilitação natural, normal, advinda de um problema neurológico no caso, ou até mesmo de um distúrbio respiratório, uma insuficiência respiratória, que até aí pode desencadear como consequência uma insônia, mas também de maneira geral. Então, a fisioterapia em tratamentos preventivos, né, e também no pós, ou seja, já diagnosticado realmente um problema de insônia. Então, tem várias técnicas específicas para relaxamento, buscar diminuir a ansiedade. Então, a atividade física é comprovada que diminui a ansiedade do indivíduo, ele independente, né? Hoje vivemos numa cidade de um país, né, de um estresse puro por conta do trabalho, por conta da escola, por conta de faculdade, qualquer atividade que realizamos. Então, hoje o indivíduo hoje é muito estressado, né, doutores? Então, isso, quando eles vêm para a gente, eles não relatam a insônia. Né? Olha, eu estou no dia a dia, na correria do dia a dia, eu preciso de um tratamento, e você vai verificar, encaminha às vezes para o neurologista, ou até mesmo para um clínico geral, e aí vai verificar algum distúrbio, e aí detectado que ele dorme mal. Que ele dorme mal. Deputado, então, a partir daí vem vários outros problemas. Ele está falando de estresse e o senhor falou de depressão antes do programa. São associados aí à insônia, né? Tiram o sono da pessoa mesmo. Indiscutivelmente. Eu acho que a pessoa estressada, a pessoa deprimida, realmente eu acho que são causas principais, talvez, da insônia. E também não deixa de ser também serem consequências também de noite mal dormida. Quer dizer, é um círculo vicioso. Eu acho que forma um círculo vicioso realmente, entende? Às vezes a gente tem aquela necessidade de dormir, quer dormir e não consegue. Isso é uma situação extremamente desagradável. E olha só, como está tudo associado. Com os olhos abertos a noite inteira, querendo dormir e não conseguir. Literalmente fritando na cama, né? Todo mundo já passou por isso, fica fritando, vira. Fica até mal passado, né? O deputado, a ansiedade, ela leva a pessoa, inclusive, a não conseguir respirar. Bem, ela vai... Você fica aquela, né? Então, tá tudo super associado, a respiração... As coisas se superam junto, né? E realmente leva a esse estado que é terrível. A insônia, eu acho que é uma coisa terrível. Quando eu a sinto, infelizmente não é com tanta frequência, mas me traz bastante transtorno, bastante desconforto, mal-estar, que é a repercussão no dia seguinte, então é uma coisa desastrosa. Pois é, quais são, assim, imediatas no dia seguinte? Pois como raramente vai ter alguém que não tenha passado por algum evento, né? Todo mundo sentiu isso na pele, realmente, cansaço. O problema é quando isso é mantido. Déficit de atenção, dificuldade de lembrar coisas básicas, dificuldade de executar atividades comuns do dia a dia, erros que não se permite para pessoas, não digo nem de erros fatais, que nós acabamos nos sentindo incomodados. O fato de não executar as tarefas diárias por conta de uma noite de sono ruim já perpetua um novo episódio, porque essa pessoa já vai dormir preocupada, sabendo que vai ter que executar novamente as mesmas ou os desdobramentos do que houve durante aquele dia por uma falta de paciência e não havia necessidade nenhuma. E aí vai se realmente alimentando o ciclo vicioso. Eu acho que voltando àquela necessidade da essencialidade do sono, lembrando apenas que insônia não é somente a sensação de não dormir ou não dormir. Também, o doutor Marcelo colocou muito bem. Mas existe o despertar precoce e coisa que o paciente ou o indivíduo raramente leva ao consultório. Leva, até como
a queixa principal, eu não durmo. Mas às vezes nós temos que perguntar qual é a sua sensação de sono, de qualidade de sono, qual é a sua sensação ao despertar. Porque já elimina talvez grande percentual de pacientes que tem, justamente são os dormidores. Pois é, tem aquele que dorme menos e não se sente mal. Tem aquele que pode dormir 10 horas e que vai continuar tendo uma sensação de sono. Mas a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando sobre insônia. E eu deixei aqui a seguinte questão. Por que alguns conseguem dormir 5 horas e acordar lépidos e felizes? Por que outras pessoas dormem 8, dormem 9, dormem 10 e acordam com a sensação de sono, de cansaço, como se não tivesse dormido nada, doutor? Existe uma necessidade que é individual para cada pessoa da quantidade de horas de sono. Então, assim como a necessidade calórica de cada um é diferente. Você com 2.000 calorias você pode emagrecer, eu com 2.000 calorias eu posso engordar. Então, existe essa variação na necessidade diária da quantidade de sono de cada um. Né? Obviamente, aquelas pessoas que precisam de muitas horas de sono para adormecer, para se sentir recomposto, a gente tem que investigar se não há nenhuma alteração na qualidade do sono que faça essa pessoa necessitar todas essas horas. Mas muitas vezes tem aquele que precisa de 9 horas de sono, por exemplo, para dormir, ou até 10 horas de sono para dormir, em que é feito toda uma investigação e a gente não encontra nenhum distúrbio do sono. E se ela dormir 10 horas e se sentir bem com isso, ela é considerada dormidora longa. Então, tem que ter muito cuidado para a gente não sair atribuindo... Os adolescentes são dormidores longos por natureza? O adolescente dorme muito? Sim. O adolescente ele tem uma necessidade nessa fase maior de quantidade de sono. Tá? E é justamente o momento em que geralmente ocorre o contrário hoje em dia. Né? É quando eles são obrigados a estudar de manhã. É quando eles menos querem dormir cedo, porque com a tecnologia, videogames, Exatamente. internet, Facebook, então eles querem prolongar cada vez mais o período à noite, né? Porque existe também na produção de um hormônio do sono, que é a melatonina, existe um atraso na adolescência na produção desse hormônio em cerca de 1 hora. Ou seja, ele vai dormir mais tarde. Se deixar naturalmente, ele vai dormir mais tarde. Ele tem uma tendência a querer dormir mais tarde, porque a produção do hormônio do sono já vai ser mais atrasada, 1 hora em média em relação aos adultos. E, além disso, hoje em dia as escolas estão começando cada vez mais cedo os horários, por questões do pai que trabalha mais cedo, tem que deixar o filho no colégio. Então, eles terminam dormindo tarde, acordando muito cedo. Durante a tarde, eles têm mil atividades, aula de francês, de inglês. Então, termina hoje em dia a adolescência. É uma fase em que está sendo muito comprometido o sono e que era para ser o contrário, né? Era para ser uma fase em que a necessidade de sono deles tem que ser realmente cumprida para que eles desenvolvam bem a mente. Coitados, os adolescentes com dó deles. Eles entram às 7 horas da manhã, 7h15 da manhã. Quando eu estudei, eu entrava às 8. São 45 minutos que fazem diferença na vida de uma pessoa. A gente vê famílias cada vez que têm mais dificuldade em pôr autoridade no horário de dormir. Né? Então, os adolescentes estão cada vez mais extrapolando esse horário, estão dormindo cada vez mais tarde, uma dificuldade realmente nas famílias em conter esse horário, em disciplinar esse horário de dormir dos adolescentes. E aí fica difícil, porque adolescente já é rebelde sem causa, né? Sim. Às vezes tem causa, mas a maioria é sem causa. Aí fica irritado porque não dorme. O reloginho biológico deles, aquilo que você estava falando, além da melatonina, o adrenocorticotrófico é um pouquinho rodadinho mesmo. Então, se deixar à vontade, o natural deles, é claro que se ficar envolvido pelas tarefas, a coisa vai. Claro. Mas senão, eles dormiriam das 2 até as 8 da manhã, tranquilamente, ou até mais, né? Se pudesse escolher. Mas algo semelhante acontece também na terceira idade. E isso que eu ia perguntar, como é que faz? O que acontece com o idoso? Tem uma necessidade de sono diferente, até porque a atividade física dele já não é a mesma, a alimentação dele não é a mesma, o metabolismo dele já não é o mesmo. E o hormônio fica também, o ciclo dele já não é de 24 horas, como nós chamamos. Existe uma mudança, onde acaba oscilando, fazendo picos em dois tempos, não em 24 horas. Nisso aí, ele acaba tendo uma necessidade menor de um sono mais continuado, tão prolongado. Ele se satisfaz com uma quantidade um pouco menor. Ocorre que, a exemplo do que o doutor Marcelo falou, de um adolescente, o idoso às vezes é levado no consultório pelo parente, dizendo: meu pai está com distúrbio de comportamento, minha mãe, e tem insônia. Na verdade, o que acontece? Ele alimenta-se cedo, naquele horáriozinho da novela que é habitual, diminui a luz, ele faz o cochilo dele,
das 7. Aí ele vai dormindo picadinho. Das 7 às e aí 11 acha da que ele noite. não dorme. O que acontece? Aí, de repente, ele já fez umas 4 horinhas de sono e aí realmente tem prejuízo do sono noturno. Então, na verdade, às vezes não é insônia propriamente dita, é o que nós chamamos de má higiene do sono. Então, assim, atividades inadequadas, rotinas inadequadas, que nós temos que resgatar através de orientação e que é muito mais saudável do que orientar uma medicação. Então, às vezes o idoso só precisa de a família como um todo, né? Uma reorientação em termos de atividades diurnas ou de horários, do quanto deixar ele exposto à atividade luminosa, tanto durante o dia como até um pouco mais no final da noite, no início da noite, no final da tarde. Fazer alimentações talvez assim um pouco mais o que ele fazia anteriormente, não tão precoces, não jantar às 6 horas, não que não possa, mas aí que às vezes o organismo dele já entende como, opa, já estou alimentado, já estou tranquilão, só que ele dorme muito cedo e acorda totalmente de madrugada, quando a família quer dormir. É interpretado às vezes inadequadamente como tendo um distúrbio de comportamento, né? Coitado. Pois é, ele só está dormindo Ele só de tá picar. O deputado está dando risada aqui, porque acontece mesmo, né, deputado? Acontece, né? É natural isso aí, né? A gente sente necessidade. Eu, por exemplo, eu às vezes eu não consigo assistir o Jornal Nacional. E dá aquela Sono. cochilada. Dou uma cochilada. Durmo gostoso, depois vou para a cama e não consigo dormir. Tão gostoso como eu estava dormindo assistindo o Jornal Nacional. E até em posição, isso né? Inadequada, acontece, tudo eu acho isso. que são coisas que a gente tem que aceitar, talvez como naturais, mas dentro do possível a gente mudar os hábitos. Eu acho que isso é, isso muito que ela está importante. falando. É Talvez muito importante. mudanças Os pequenas. hábitos de vida né? E o meu filho é geriatra, ele sempre fala que é uma queixa constante entre os idosos, né? Sim. Então, não deixe o velhinho dormir durante a tarde. Uma das coisas que realmente atrapalha. Se ele dormiu de tarde, ele está descansadinho, à noite ele não vai acordar cedo. Né? Não vai dormir, vai madrugar. Rodrigo, você fez uma pergunta no intervalo, que eu até pedi, queria que você repetisse. Na verdade, assim, muitos pacientes que nos procuram têm sempre aquela dúvida do que seria o ideal, a quantidade de horas que seria o ideal. A gente sempre, numa orientação básica, sempre digo que no mínimo, até por uma experiência própria, no mínimo de 6 horas, no máximo de 8 horas. Porque a gente tem indivíduos, como foi citado anteriormente, que dormem menos do que 6 horas, se sentem bem ou não. Indivíduos que, na parte da adolescência principalmente, que dormem mais que 8 horas, se sentem muito bem ou não. Na verdade, a gente tem uma demanda maior da terceira idade, como estado, e assim, este indivíduo realmente tem criado atividades para que ele não durma durante a tarde, ou seja, no momento que acorda, normalmente eles acordam mais cedo, vão dormir mais cedo, mas não, que não durmam durante a tarde. E o que é normal, a famosa siesta, né, almoçar e aquela 1, 2 horinhas de sono tem atrapalhado e essa atividade tem feito com que eles se sintam melhor também, eles tenham essa sequência de atividades. Já Não emendando aqui a pergunta dele, muita gente, eu me incluo nessas aí eventualmente, você dorme pouco, porque não pode mesmo, né? Por causa de horários, tudo isso, você dorme 6 horas. E aí você sabe que você vai ter 1 horinha que você vai poder dormir durante o dia, ou 1 hora e meia. É possível fazer a soma, né? Ou seja, a ordem dos fatores. Não é necessário que seja corrida essas 8 horas. É possível que você durma picadinho e que isso resolva. No caso do idoso, a doutora diz que isso ocorre mesmo, mas no adulto normal. O adulto, a criança e o idoso tendem a ter um sono mais fragmentado ao longo do dia, quer dizer, mais de um período de sono. Já o adulto, o ideal é que ele tenha um período de sono consolidado naquele único período, então, período noturno, por exemplo. Tá? Por alguma impossibilidade, hoje as pessoas chegam tarde do trabalho, chegam em casa meia-noite, ainda vai jantar às vezes, e tem que acordar às 6 horas da manhã. Então, existe durante a semana a tendência a ter menor quantidade de sono. Não, mas às vezes ela sabe que entre 5 e 6 ela consegue dar aquela dormidinha, ou depois do almoço. Então, isso eu diria o seguinte, quem não tem insônia, isso é algo que pode ser realizado para compensar aquela impossibilidade pelo trabalho. Ela não vai pedir demissão por isso, ela pode conciliar 1 hora de sono, tá, no período após o almoço, por exemplo, e tentar manter aquele equilíbrio que eu mencionei do organismo através dessa
artifício. Se ela tiver insônia, Se essa ela uma tiver horinha pode insônia, prejudicar o Pode sono prejudicar dela? bastante o sono da noite. Por quê? Isso vai diminuir ao longo do dia a pressão de sono. Então, o que seria a pressão de sono? À medida que você vai ficando horas acordado, isso vai criando um débito de sono. Não é? Então, se eu estou um dia acordado, 2 dias acordado, meu débito de sono vai ser muito grande. Então, eu vou ter no meu organismo um puxo, algo que me atrai a dormir muito forte. Isso é o que a gente chama de pressão de sono. Isso é algo que ajuda a dormir. Por que ela às vezes vem na hora errada? Na hora que você não pode dormir? E aí você não dorme. Isso- Passa aquela sensação de sono. Na, E aí, quando você precisa dormir, quebra. você não tem sono. na maioria das vezes, como o deputado mencionou, isso é um mau hábito. Tá? Por quê? Nós temos a principal glândula do nosso organismo relacionada ao sono, é a glândula pineal. É uma glândula bem primitiva, os mamíferos todos possuem, e é quem produz a melatonina. E ela pode ser educada a produzir o hormônio em horários semelhantes durante todos os dias. Mas essa educação é por disciplina, como tudo que a gente aprende é por disciplina. Então, deve haver uma regularidade nos horários de sono. Então, você pode se habituar a, por exemplo, assistir o Jornal Nacional e tirar um cochilo depois do Jornal Nacional, às 8 horas da noite, por exemplo. Então, se você fazendo isso algumas vezes, durante vários dias, você vai criar esse hábito e você vai estar ensinando a sua glândula a produzir a melatonina, uma Naquele produção horário. maior naquele horário. Então, a correção disso é algo difícil no início, mas que gera resultados a longo prazo. Se a gente tem horários regulares de dormir e acordar, a glândula vai produzir um pico naquele horário exato. Aham. Assim é como quem almoça um dia 3 horas da tarde, no outro dia almoça 10 horas da manhã, no outro dia não almoça, ele nunca vai saber pelo estômago que horas são. Não é? E aquela pessoa que tem uma regularidade na hora do almoço, quando dá a fome, ele já sabe que horas são aquelas, meio-dia. Deputado, nós, os jornalistas e políticos, estamos literalmente ferrados nesse caso. A gente não tem hora para almoçar, não tem hora para jantar, não tem hora para dormir e não tem hora para acordar. Não é verdade? Como médico também. E como médico Do também. interior, principalmente. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar, eu, inclusive, estou deixando de assistir futebol à noite. Primeiro, eu já assisto na cama, na televisão, quer dizer, as emoções, não importa se de tristeza ou de alegria, ambas têm o efeito semelhante. Isso eu tenho notado, me atrapalha, barbaridade. Depois que eu assisto um jogo que acaba meia-noite, às vezes, então, independentemente de ser o meu São Paulo ou não, o simples fato de estar assistindo futebol, sofrendo aquelas emoções, atrapalha tremendamente. Eu, particularmente, tenho dificuldade. Então, quer dizer, eu estou deixando de assistir futebol nesse horário, porque realmente me O atrapalha. senhor consegue dormir com a ansiedade de querer saber o resultado do jogo, deputado? Aí é outro problema que eu vou ter que resolver. Pois é. Amanhã tem jogo, hein? Pois é. Ele vai, Então, a ele gente vai tá acordar ficando... com os fogos, né, da vitória de É São Paulo. preferível escutar os fogos depois e... Vai ficando difícil, né, criar os Hábitos. hábitos. Mas, inclusive, esse hábito é uma coisa que pode ser controlado também de certa monta. Desde que não fique, claro, um hábito diurno, mas assim, diário. Como é eventual, é que, na verdade, o jogo de futebol acaba sendo meio cíclico mesmo, né? Às vezes Sempre até mais de esse uma vez por semana, se dependendo do quarta e time, né? domingo, sábado. Mas não, assim, tudo é condicionável. Por isso que está muito relacionado realmente a atividades diurnas, disposição ao sol, do horário de alimentação. Nós recomendamos sempre, para quem tem dificuldade para dormir, que mantenha, seja meio metódico mesmo. Horário de tomar banho, horário de acordar tem que ser mais ou menos o mesmo, o de dormir, meio que religião mesmo. Outro fator é tentar tirar ao máximo os fatores estimulantes próximo ao horário de dormir. Televisão, fora do quarto. Se é um fator que O mais incomoda, o escuro importante possível. é que a pessoa identifique o que para ela é um fator mais Luz agravante. acorda. Luz acorda. Luz acorda. Levantar Algumas à pessoas- noite para ir ao banheiro, acender a luz, pode acordar? É pode o tal não, da são- glândulazinha pineal, que ela é muito ligada ao fator luz, ao olho. Então, o que acontece? No momento que se fecha o olho e fica num ambiente mais escuro, essa melatonina começa e outras substâncias começam a ser produzidas. Então, até ela começar a pegar, aumentando, se estabilizando no organismo, demora um tempinho, que é o tempo que nós temos para também entrar num relaxamento, claro, de acordo com o meu nível de tensão que foi durante o dia, porque às vezes não se consegue realmente, dependendo do nível de estresse, né? Não se consegue baixar.
Mas se não, o que, que acontece? O fato de interromper, de colocar uma luz intensa, então uma luz baixinha, até que eu acho que talvez não seria tão agressivo. Mas o fato de interromper essa secreção dessas substâncias que são indutoras do sono, até que o organismo comece a produzir novamente e se estabeleça um nível suficientemente positivo para induzir esse indivíduo, às vezes demora. E aí acontece, você havia me dito, às vezes acontece já está chegando no horário ou de despertar realmente, ou de uma nova tarefa, então você não consegue nem, quando começa a estabilizar a substância, já está na hora de acordar. Pois é, dica para mãe novinha, para mãe que acabou de ter bebê, evita acender a luz, a mamada, depois trocar, depois dormir de novo, evite acender a luz. Tem um lado bom e põe um lado uma luz ruim, bem desculpa. fraquinha. O problema daquilo lá que também às vezes não é tão positivo, porque o neném fica o tempo todo com aquela luzinha, né? Mas... Não, a luz naquele momento, no momento que o bebê acorda, para mamada, tudo isso, né? Positivo. Tenta se localizar no escuro para ir ao banheiro à noite também, para não acender cair, a né? luz. Não vai criar outro problema, né? Mas daqui a pouco a gente volta novamente falando de insônia. Saúde de Vida volta falando de insônia. E há pouco eu comentei com o deputado aqui, político, jornalista, médico, policial, tem os malditos dos plantões, né? Tem os trabalhadores noturnos também. Como lidar com isso? Como conseguir uma qualidade de sono, né, boa nesses casos? É possível? Esses são indivíduos de alto risco para desenvolverem insônia e as consequências. Tá? Primeiro porque eles têm uma inversão total em relação à sociedade. Né? Então, essas pessoas estão acordadas durante a noite e aí durante o dia, quando a sociedade está acordada, eles deveriam estar dormindo. Então, uma das coisas que acontece é a partir do momento que você sai do seu plantão, do seu ambiente de trabalho, aquele espaço entre você sair do trabalho até chegar em casa, você já se expõe a vários fatores estressantes, uma luminosidade muito forte, às vezes no caminho, ruídos. Você chega em casa, o seu quarto muitas vezes não está preparado para você dormir de dia, então ele tem uma luminosidade alta, a sua família está toda acordada, fazem barulhos. Não adianta apenas fechar a janela, tem que ser blackout mesmo? Tem que ser escuridão total. Tem que tentar reproduzir para aquele indivíduo que aquilo seja noite. Porque se ele ficou exposto à luz durante a noite toda, algum período precisa corresponder à noite para que ele possa ter um sono de qualidade. Então, ruído zero, a família tem que ter uma compreensão de que aquele momento é muito importante para ele. Que é muitas vezes difícil. A gente vê muitas vezes famílias que não entendem porque o papai está dormindo e aí querem acordar. Ele se vê na obrigação de também estar presente na família. Então, muitas vezes tira um cochilo de 3 horas apenas, à tarde dorme mais 3 horas. Então, um sono fragmentado. E não só isso. Esse sono, muitas vezes a gente fala trabalhador noturno, mas nem sempre é um trabalhador que trabalha todas as noites, e sim em escalas alternadas. Esse é pior ainda, não é? Esse é que pode desenvolver insônia crônica. Esse é o pior para a gente desenvolver insônia crônica. Por quê? Esse tem uma desregulação total dos seus horários, do seu relógio biológico, e ele muitas vezes trabalha 1 ano, 2 anos dessa forma, e se ele for alguém que tem um pouco de predisposição, às vezes alguém mais ansioso ou alguma coisa, ele pode, mesmo após largar esse emprego, ele pode ter uma dificuldade crônica em restabelecer o sono normal. É verdade. Por isso que a gente vê tanto jornalista com problema, tanto policial com problema, tanto médico com problema, que muitas vezes tenta compensar até tomando alguma coisa, porque aí chama o sono. Isso é um problema, né? Sim. Então, essas são pessoas que muitas vezes tomam energéticos no momento que tem que ficar acordados e aí depois querem dormir e tomam um tranquilizante. Então, é uma bagunça total e que pode levar a insônia crônica, pode levar a problemas maiores. A nossa vida moderna já é bagunçada. Muito. Né? É muito difícil você conseguir manter uma rotina de horários. Administrar. Aí vem o governo e fala assim, vamos poupar energia, vamos fazer no horário de verão. E eu quero morrer de catapora cada vez que o governo inventa horário de verão. Porque eu não me habituo nem um dia. Eu sempre acordo com a sensação de que eu não dormi. Aí, assim, são sensibilidades individuais. Alguns indivíduos rapidamente Se adaptam. É como uma viagem onde se vai para um local onde o horário é diferente, né? Amanhece mais cedo ou amanhece mais tarde. Horário. O fuso horário. O problema é justamente aquele ciclo, aquele reloginho que já estava batendo, ciclando de uma maneira rotineira, onde, na verdade, o teu almoço era às 11 passa a ser às 10. Então, até readaptação, adaptar-se,
se estiverem em condições adequadas, às vezes demora realmente uma semana, 3 dias a uma semana. Pode demorar Pode 3 demorar, meses. se a pessoa colaborar. Pode não Se- acomodar, não acostumar Não nunca. acostumar, por quê? Mas aí provavelmente essa pessoa já tem outros fatores que perturbam. Por exemplo, eu Então, acordo já tá no muito limite. cedo. Eu acordo 6 horas da manhã ou 5:30 da manhã todos os dias. Uhum. Então, você acordar 5:30 da manhã, se você estiver num horário normal, a luminosidade está começando a aparecer. Começando a aparecer. 5:30 da manhã, no inverno, no horário, assim, né, o final do horário de verão, o início do horário de verão é muito ruim, é noite, né, deputado? Você se adapta bem no horário de verão? Eu gosto do horário de verão. Eu acho que... O dia eu me prolongado? adapto bem. Eu acho que eu ganho mais no dia, entendeu? Eu prefiro. Eu tenho a impressão que estão me roubando uma eu hora me de sono o adapto tempo muito bem, inteiro. entende? Eu não sinto dificuldade no dia seguinte. Tem gente em que adora trabalhar, mesmo. né? Tem gente que se adapta super bem, tem outras que ficam com essa impressão que estão me roubando. Aí tem que colaborar com fatores externos, atividade mesmo, colocar a rotina naquele horário. De alimentação, de preocupação, de tarefas, isso ajuda. Então, o paciente que às vezes não consegue se acomodar, o indivíduo, né, vamos colocar doente, é porque provavelmente ele tem mais de um fator que já o predispõe a noite ruim. Dificuldade para dormir. Já é um paciente possivelmente um pouco mais ansioso, mais preocupado. E aí entra o condicionamento que nós falamos. Tudo é hábito na vida, assim, de várias doenças, inclusive os distúrbios de sono. Insônia como sendo um dos. Então é hábito. A fisioterapia trabalha exatamente com isso, com a reconstrução dos hábitos, né? Dos hábitos saudáveis, né? Exatamente. Ela trabalha para você recuperar isso, né? Essa funcionalidade que tem muito a ver com os hábitos. Muito. As pessoas têm buscado atividades noturnas também? Tem buscado. Isso até quando a gente orienta, uma observação importante, estamos conversando há pouco aqui, é a relação do horário da atividade. Então a gente orienta a atividade física, é comprovado, é muito bom para todos, independente de faixa etária, porém em horários determinados, ou seja, onde não vão atrapalhar o seu dia a dia. Então hoje, pela correria desse nosso dia a dia, horários onde as academias têm proporcionado horários noturnos, até academias 24 horas, o número de indivíduos aumentou muito uma atividade física noturna ou durante a madrugada. Isso é ruim, porque esses mesmos indivíduos não obtêm resultados físicos esperados, né? Onde tem aquele investimento de treinamento, de suplementos, e por aí vai, mas não tem o que é essencial, o sono, o descanso, onde tudo vai acontecer, né? Onde você vai ter as alterações fisiológicas referente a uma parte muscular. Até ao contrário, né? Você acaba estressando o organismo. Exatamente. Mas aquele momento não pode ser a bom para ele. recuperação. Aquele momento do treinamento é bom, mas o depois é muito ruim, porque ele sai dali um pouco acelerado, ele não consegue até chegar em casa, tomar o seu banho, se alimentar, ir dormir, para o indivíduo que treina 1 hora, 2 horas da manhã, então 4 horas da manhã, para ele que acorda às 7, 8 horas da manhã. Então, muitas vezes eles não conseguem dormir. A gente tem esses indivíduos nos procurado. Rodrigo, por que eu treino, não tenho resultado, mas você está se alimentando bem? Estou. Está dormindo bem? Está treinando bem? Estou. Está dormindo bem? Eu treino no horário tal, acordo muito cedo e por aí vai. Então, isso tem atrapalhado. Então, a gente, quando fala em atividade física, tomar esse cuidado. A atividade que você está realizando e o horário, principalmente. Porque hoje o assunto insônia, ele é terrível, ele tem atrapalhado muito. Aí, no dia a dia, na atividade de trabalho, atrapalha demasiadamente. Então, ou seja, esse indivíduo é prejudicado, não dorme, não tem um desenvolvimento e ele tem ao contrário, na verdade. O indivíduo que quer emagrecer, ele acaba engordando, né? Que é um fator também que a insônia acaba influenciando diretamente. Quer dizer, tem momentos chaves no sono que tem que ser respeitados. Sim. Isso pode acontecer num espaço menor de tempo ou num espaço maior de tempo, mas tem que ter. Quais são esses que a gente não se acabou nem citando durante o programa? Os estágios Os momentos, do sono. os estágios. Os estágios do sono. Na verdade, o sono ocorre em ciclos. Tá? Então, não é que muitas vezes a pessoa fala, tem um sono superficial, o profundo e a fase de sonhos. Muita gente pode pensar, o superficial é no início, o profundo é lá no meio. Não é bem assim. A gente tem Acontece ciclos várias vezes. que se repete essas fases repetidamente. Cada ciclo dura em torno de 90 minutos. Então, a cada 90 minutos, nós passamos por uma fase de sono superficial, depois entramos numa fase de sono profundo, em seguida temos um período de sono REM, e aí fecha o ciclo. Novamente iremos para uma fase de sono superficial, profundo e sono REM.
O sono REM nem é superficial nem profundo. Tem gente que pergunta qual a melhor fase de sono. Todas elas são importantes. Cada uma tem a sua Cada importância. uma na sua função. Né? Então, o que é mais importante? A proteína, o carboidrato, cada um tem a sua função. Então, a mesma coisa com as fases do sono. Até o sono superficial tem sua importância. Tá? Então, o importante é que ele esteja bem distribuído, essas fases estejam acontecendo em quantidade e em proporções suficientes. E que nessas fases não haja interrupções. Tem vários distúrbios do sono, problemas que acontecem durante o sono que interrompem, fragmentam essas fases do sono. Então você pode ter uma fase profunda do sono fragmentada, com vários despertares no meio dela. Pode ter a fase de sonhos também despertada. Então a gente vai ter aí distúrbios neurológicos, distúrbios respiratórios do sono, uma doença que está em bastante evidência hoje, que é a apneia do sono. A gente nunca deu muita importância para isso no século passado. Esse século a gente está vendo a grande importância que isso tem, essa doença, em proporcionar vários malefícios, vários problemas cardíacos, vários problemas cerebrais, memória, alterações de memória, de comportamento, até influenciando, causando uma maior predisposição à ansiedade, à depressão e à sonolência, e inclusive com repercussão social. Hoje, a gente sabe que a maior causa de acidentes de trânsito, por exemplo, é álcool, e em seguida vem distúrbios do sono. Pessoas que estão dormindo mal e estão no volante com sonolência. Pois é. Né? Não, Então, isso é um problema social, isso acarreta toda uma questão de custo, de perda de vidas, né? Jovens morrem, então com vários anos de sobrevida são perdidos aí quando um jovem de 20 anos Pois morre. aí não consegue dormir, aí começa a beber para dormir. Tem gente que fala, não, toma 2 doses de uísque que você dorme. Eu falei, dorme e acaba com o seu fígado, né? Vai ter uma ressaca, vai... O álcool, ele é um bom indutor do sono. Quer dizer, Não quer dizer que ele seja do apaga bom nossas sono. preocupações, ele é um bom indutor. Ele apaga um pouco as nossas preocupações, você esquece um pouco os problemas e aí você engata o sono, vamos dizer assim. Só que ele é um péssimo substância para manter o sono e para ter um sono de qualidade. Então ele vai causar fragmentação do sono. Você Então, até dorme, mas você acorda. Quem dorme por bebida, né, inicialmente com a bebida, ele vai dormir mais fácil, só que ele vai acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e não vai voltar a dormir. Ou então vai ter vários micro despertares, que é um sono fragmentado que ele não percebe, que é uma das causas, inclusive, da ressaca. Quando a gente fala tudo de ressaca hoje, é porque você Você não não dormiu dormiu bem. direito. Tá? Não dormiu, nem percebe que E não outra dormiu coisa direito. é o risco de dependência. Então, tem gente que fala, não quero tomar um remédio para dormir pelo risco de dependência. Mas Aí vai e toma o álcool. é um dos que tem o maior risco de O dependência. programa está chegando super ao final. Rodrigo, seu recadinho aí. Bom, for diagnosticado insônia, procura um fisioterapeuta, temos tratamentos muito bacanas e com uma evolução efetiva, ou seja, você pode melhorar com o tratamento de fisioterapia. Não só acupuntura, técnicas de relaxamento, muito alongamento e a atividade física, né, que você faz um estudo do dia a dia da pessoa, de tudo que ela realiza, desde o acordar ao dormir, e achar um horário adequado para ir, às vezes Para 2 cada horários. coisa, na verdade. Para cada coisa, você adequar isso e a atividade para que você possa ter um sono, ou seja, porque a atividade física também promove um cansaço. Então ela sendo realizada em horários específicos, no momento de dormir, que seja hoje 10, 11 horas da noite, entre aspas, né? A gente sabe que não é a nossa realidade hoje, infelizmente, por conta da correria do dia a dia, mas seria o mais ideal. Eu, então por você exemplo, vai só ter um prefiro descanso fazer maior. atividade física de manhã. Então, mas isso é discutido, mas assim, cada um tem numa análise cada um, você né? seria o melhor horário para a atividade. Você até tem mais disposição para as outras atividades de trabalho durante o dia. Chegando à noite, você janta, assiste o jogo de futebol mais tranquilamente e vai dormir. Muito obrigada Muito pela obrigado. participação, doutor. Obrigada pela participação. obrigado. Seu recado para quem está em casa. Dormir na verdade, gera uma série de repercussões positivas, né? Então nós temos que dar importância a isso. Hoje o sono tem sido deixado de lado, a importância tem sido maior dada a várias outras coisas, até como o Rodrigo falou, estamos na onda de suplementos. Muitas vezes suplementos aí tem estimulantes que estão causando um mau sono. Então, não só a quantidade, está atento à qualidade. Então, muitas vezes a pessoa acha que dorme bem porque dorme a noite inteira. Pega no sono rápido, mas tem que ver aquela pessoa que ronca, tem que estar bem alertado de que ele pode ter um distúrbio do sono. Se ele tem sonolência durante o dia, alguma coisa assim, chama mais atenção. Então, isso também é algo que afeta muito e é uma doença que passa despercebida. A apneia do sono. Vários outros distúrbios também. Então, a medicina do sono, ela surgiu por quê? Porque várias especialidades médicas possuem alguma doença relacionada ao sono. Então, o otorrino tem a questão do ronco, ali, né? pneumologista. Então, cada um estuda um pouco. Então, na medicina do sono, concentra o estudo de todos esses distúrbios do sono Obrigada, com doutor. especialidade. Muita segurança.
Ok. Seu Obrigada recadinho. pelo privilégio de ter participado aqui da companhia de vocês. Agora, eu acho que é o seguinte, nós estamos numa época em que sempre se procurou qualidade de vida, hoje mais ainda, inclusive com dinheiro, com sucesso financeiro, sucesso social, é a qualidade do sono. Eu acho que nós merecemos nos dar isso. Eu acho que é qualidade de vida, né? Faz parte. Então, vamos buscar orientação, se for o caso, se for necessário, e mudança de hábitos. Às vezes a pessoa não consegue sozinha, tem que mudar o hábito da família inteira. Pois é, pois é. Né? Mas aí, indiretamente, o outro também vai se beneficiar. Eu acho que nós merecemos qualidade, merecemos viver bem para podermos aproveitar de tudo que nós executamos durante o dia. Dormir não é perda de tempo, como Não, muita gente pensa. Justamente, não. Deputado, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, foi muito oportuno, muito feliz a iniciativa, então acho que é um tema atual, preocupante. Não é infrequente a gente encontrar pessoas que dizem que não conseguem dormir, que têm sono, então eu acho que foi muito esclarecedor. Diversos aspectos foram abordados, principalmente a mudança de hábito de vida. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que talvez não tenha sido falado aqui com a mesma intensidade, é questão de uso de medicamento. Pois é. Tomar algum medicamento à noite, às vezes, é horrível. Entendeu? Eu tenho experiência própria, uma vez eu tomei um anti-inflamatório. Te despertou? Não, fiquei aceso completamente. Nunca mais esqueci, deve ter sido o primeiro anti-inflamatório que surgiu, chamava Benflogin. Não Tomei dormiu um a noite comprimido inteira. à noite, não, fiquei aceso a noite inteira. Então, eu acho que o paciente tem que ser esclarecido também, que faz saber a uso causa, a de verdade determinados é essa. medicamentos que também tem que evitar à noite, né? E é muito importante procurar realmente uma assistência adequada. Ir no especialista, fazer os exames devidos para ver onde se atacar e combater e sanar o problema. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E se você vive com alguém que tem apneia do sono, você provavelmente vai ter insônia, porque ela ronca e você acorda e não consegue dormir. Então avisa aquela pessoa, vão os dois cuidar da qualidade do sono. Terapia de casal. Terapia de casal do sono. Obrigada para você que está em casa e acompanhou a Saúde e Vida de hoje, que fica por aqui. Nós temos um encontro num próximo programa. Até lá.